Se eu te dissesse que um homem viu sua própria morte e continuou vivo para contar a história, você acreditaria? Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com João, um caminhoneiro experiente que passou a vida inteira cruzando as estradas do Brasil. Numa madrugada qualquer, na temida BR-116, ele se deparou com algo que desafiava toda a lógica. Ele viu o próprio corpo entre os destroços de um acidente que ainda não havia acontecido. E o pior, a morte parecia estar esperando apenas o momento certo para puxá-lo de volta. Essa não é uma história comum sobre aparições na estrada, visões distorcidas ou meras alucinações de um homem cansado. Isso foi real. E depois daquela noite, João nunca mais conseguiu ignorar o aviso que recebeu. Se você gosta de histórias que desafiam a realidade, relatos que te fazem questionar tudo o que conhece sobre o sobrenatural, já se inscreve no canal. Aqui você vai ouvir histórias arrepiantes que podem mudar a forma como enxerga o mundo. Agora, presta atenção, porque essa história começa de um jeito comum, mas termina de uma forma que nem o próprio João poderia imaginar. Tudo começou em uma noite fria, numa daquelas viagens longas e solitárias que os caminhoneiros precisam encarar. João estava acostumado com isso. Há mais de 20 anos na boleia, já tinha visto de tudo: estradas esburacadas, acidentes violentos e até algumas aparições que preferia esquecer. Mas naquela noite, ele não estava pensando em nada disso. O foco era a entrega que precisava ser feita no dia seguinte. A BR-116, conhecida como a Rodovia da Morte, estava vazia, cercada pelo breu de um céu sem lua. O asfalto parecia se estender ao infinito, sem qualquer sinal de vida ao redor. O único som era o ronco do motor e o zumbido distante do vento, cortando os retrovisores. João mantinha a atenção na estrada, lutando contra o cansaço. O café já não fazia efeito, e os olhos começavam a pesar. Ele conhecia bem aquele trecho. Sabia que, em poucos quilômetros, passaria por uma curva traiçoeira, onde muitos caminhoneiros já tinham perdido a vida. Mas não era a curva que o incomodava, era a sensação estranha que vinha crescendo dentro dele. Um frio na espinha, como se algo estivesse errado, mesmo sem razão aparente. Olhou pelo retrovisor e sentiu o estômago revirar. Teve certeza de que viu uma silhueta escura na carroceria do caminhão. Um vulto parado ali, imóvel, como se estivesse esperando que ele fizesse algo. O coração disparou. Ele piscou algumas vezes, tentando afastar a ideia absurda, e virou a cabeça para checar pelo espelho lateral. Nada. O caminhão seguia vazio, apenas a mercadoria coberta pela lona. Tentou rir da própria paranoia, mas a risada morreu antes mesmo de sair. O ar dentro da cabine parecia mais pesado. Resolveu aumentar a velocidade, ansioso para sair daquele trecho. Mas assim que pisou no acelerador, um ruído estranho começou a ecoar pelo rádio do caminhão. Um chiado baixo, interrompido por estalos esquisitos. João franziu a testa e girou o botão do volume, mas o som não parou. Pelo contrário, ficou mais alto. Era como se alguém estivesse tentando falar através da estática. Ele apertou os lábios, desconfiado. A BR-116 tinha fama de interferências esquisitas nos rádios dos caminhoneiros. Algumas pessoas diziam que era falha no sinal. Outros garantiam que eram vozes de quem nunca conseguiu sair da estrada. O chiado foi ficando mais nítido, até que João teve certeza de que estava ouvindo alguma coisa. Um sussurro fraco, como um nome sendo chamado entre ruídos metálicos. Ele congelou. A voz estava dizendo seu nome. Não era possível. Ele desligou o rádio, mas a voz continuou. Dessa vez, mais clara. Você não deveria estar aqui. A frase foi dita num tom tão baixo e arrastado que João sentiu um arrepio violento subir pela nuca. Era impossível. O rádio estava desligado. Aquilo não podia estar acontecendo. O pânico começou a tomar conta dele. O que quer que estivesse ali, sabia quem ele era. Mas João não era homem de se assustar fácil. A experiência na estrada já o tinha ensinado a não confiar nos próprios olhos depois de muitas horas dirigindo. Decidiu ignorar, concentrar-se no trajeto. Mas no fundo, sentia que algo estava errado. Seu instinto gritava para ele parar o caminhão, dar meia volta, seguir qualquer outra rota que não fosse aquela. Mas ele não podia.
O prazo da entrega era curto. Ele precisava continuar. O chiado no rádio sumiu tão rápido quanto apareceu, mas a sensação ruim permaneceu. Agora, a estrada parecia diferente. O asfalto parecia mais escuro. Os postes de luz espalhados pelo caminho piscavam fracamente. João tentou manter a calma, mas, a cada metro percorrido, a impressão de que algo estava esperando por ele aumentava. E então, ao longe, ele viu um caminhão parado no meio da pista, atravessado de um jeito esquisito, como se tivesse acabado de tombar. Destroços estavam espalhados pelo chão, e o cheiro de óleo queimado impregnava o ar. O primeiro instinto de João foi frear e descer para ajudar. Mas quando seus olhos se ajustaram à cena, ele sentiu o sangue gelar. O caminhão acidentado era idêntico ao dele. Mesma cor, mesma carroceria, mesmas marcas no para-choque. Por um segundo ele se perguntou se estava sonhando, se aquilo era uma pegadinha bizarra. Mas então, entre os destroços, ele viu algo que fez seu coração parar. Ali, no banco do motorista, estava alguém. E esse alguém era ele mesmo. João piscou várias vezes, tentando processar o que estava vendo. O caminhão tombado na estrada não era apenas parecido com o dele. Era exatamente igual. O mesmo modelo, mesma pintura desgastada, os mesmos adesivos colados na lataria. Mas nada disso importava diante do que seus olhos estavam enxergando naquele momento. O choque fez com que sua respiração ficasse pesada, difícil. No banco do motorista, entre os estilhaços de vidro e a fumaça que saía do motor destruído, estava ele. Seu próprio corpo, imóvel, inclinado sobre o volante. O rosto pálido, sem vida, um corte profundo na testa escorrendo sangue seco. Os dedos estavam congelados no couro rasgado do volante, como se sua versão morta tivesse lutado até o último instante para evitar o desastre. João sentiu a bile subir pela garganta. Aquilo não fazia sentido. Ele estava ali, vivo, respirando. E ao mesmo tempo, estava morto naquele banco, como uma lembrança do que deveria acontecer. O instinto gritou para que ele pisasse no acelerador e sumisse dali, mas seus pés não obedeciam. O ar ao redor parecia mais pesado, como se a própria estrada estivesse segurando ele no lugar. O vento que antes soprava com força tinha desaparecido, e a noite estava silenciosa demais. Nenhuma cigarra, nenhum grilo, nada. Era como se aquele pedaço de estrada tivesse sido arrancado da realidade. Ele tentou engolir seco, mas sua garganta estava completamente seca. Precisava fazer alguma coisa. Precisava provar a si mesmo que aquilo era um truque da mente cansada. Reunindo coragem, abriu a porta do caminhão e desceu devagar. O chão sob seus pés parecia diferente, como se estivesse pisando em algo macio e real. Cada passo em direção ao caminhão tombado era um sacrifício. Seu coração martelava contra o peito e sua cabeça gritava que aquilo não podia estar acontecendo. O cheiro de óleo queimado e borracha queimada enchia o ar, misturado com um odor metálico e enjoativo que ele conhecia bem. Sangue. João sentia seu próprio suor escorrer pelas costas enquanto se aproximava da cabine destruída. Se aquilo fosse um truque da mente, precisava ver de perto para quebrar a ilusão. Quando parou ao lado do veículo retorcido, um calafrio percorreu sua espinha. Ele olhou através do vidro quebrado e viu os olhos de sua própria versão morta. Mas não era apenas isso. O João morto estava olhando de volta para ele. O reflexo apagado daqueles olhos sem vida encontrou os seus por um breve instante, e foi como se tudo ao seu redor tivesse se apagado. Não havia mais estrada, não havia mais noite, não havia mais vento. Só existia aquele olhar, aquele vácuo frio sugando sua alma. Então, sem qualquer aviso, o João morto mexeu os lábios. Não havia som, nenhuma voz, nenhum sussurro, nada. Mas João entendeu a mensagem. Ele não sabia como, mas compreendeu cada palavra que saía da boca de seu cadáver. Saia agora. O pavor foi instantâneo. Ele recuou 2 passos, sentindo as pernas bambas, a mente girando num turbilhão de pensamentos sem sentido. Como aquilo era possível? Como ele estava olhando para o próprio corpo e recebendo um aviso dele mesmo. Tudo dentro de João gritava que aquilo era errado, que ele precisava dar meia volta e sumir dali o mais rápido possível.
Mas, antes que pudesse reagir, algo pior aconteceu. Um estrondo ecoou pela estrada vazia, um som oco e sufocado, como se o próprio asfalto estivesse rangendo sob seus pés. E então, o corpo dentro do caminhão começou a se mexer, lentamente. Os dedos pálidos soltaram o volante, os ombros estremeceram e a cabeça virou na direção dele com um estalo seco. João sentiu os pulmões falharem. A gravidade da cena era impossível de processar. Era como se estivesse vendo um morto tentando se erguer de dentro de seu próprio túmulo. O rosto ensanguentado se inclinou levemente para fora da cabine e os lábios se moveram de novo. Só que dessa vez, João ouviu a voz. Você não deveria estar aqui. O pânico foi instantâneo. Seu corpo finalmente reagiu e ele girou nos calcanhares, correndo de volta para seu caminhão como se sua vida dependesse disso. Seus pés tropeçavam no asfalto irregular. O suor escorria por sua testa e o ar queimava dentro de seus pulmões. Ele abriu a porta do caminhão de um puxão, jogou-se para dentro e bateu a porta com força. Com mãos trêmulas, girou a chave na ignição e rezou para o motor ligar de primeira. O caminhão roncou alto, as luzes do painel se acenderam e ele pisou no acelerador sem olhar para trás. A estrada diante dele parecia mais escura, mais longa, mais opressiva, mas ele não se importava. Só queria sair dali. Os pneus cantaram no asfalto quando ele acelerou, deixando o caminhão tombado para trás. Mas enquanto dirigia, uma sensação ainda pior começou a tomar conta dele, como se algo invisível ainda estivesse com ele. Como se a própria morte tivesse lhe dado um aviso e estivesse esperando pacientemente o momento certo para buscar o que era dela. João queria acreditar que tudo aquilo foi um pesadelo causado pelo cansaço. Mas quando olhou pelo retrovisor, sentiu o estômago despencar, porque mesmo com a estrada vazia atrás dele, mesmo sem nenhum sinal de outro veículo na pista, ele ainda conseguia ver a cabine destruída refletida no espelho. E dentro dela, ainda estava o seu próprio corpo, observando-o se afastar. João manteve as mãos firmes no volante, mas seus dedos estavam tão trêmulos que pareciam prestes a falhar a qualquer momento. O caminhão avançava pela BR-116 como uma fera ferida, o motor roncando alto, cortando a escuridão da madrugada. Ele precisava se convencer de que tudo aquilo não passava de uma ilusão, uma peça pregada pelo cansaço e pela estrada solitária. Mas, por mais que tentasse, a imagem ainda estava ali. No retrovisor, a cabine destroçada ainda refletia como se estivesse logo atrás dele, mesmo que, pela lógica, já devesse ter desaparecido na distância. Aquilo era impossível. Engolindo em seco, ele desviou o olhar do espelho e fixou os olhos no asfalto. Precisava de um posto, um lugar para parar, respirar e tentar entender o que estava acontecendo. O coração batia forte demais e o suor escorria por sua nuca, deixando sua camisa grudada no corpo. Por mais que estivesse em movimento, a sensação de que algo o observava não desaparecia. Ele não ousava olhar para os lados. Não queria descobrir se, em algum momento, aquela figura morta no caminhão destruído apareceria ao seu lado, sentada no banco do passageiro, fitando-o com aqueles olhos vazios. A estrada seguia interminável, e a escuridão ao redor parecia se tornar mais espessa. Os postes de iluminação estavam cada vez mais espaçados, e a sensação de isolamento aumentava a cada quilômetro percorrido. Foi então que ele viu um pequeno letreiro à beira da rodovia, anunciando um posto de combustível a 10 quilômetros dali. A esperança cresceu dentro dele. Talvez encontrar outras pessoas, ouvir vozes humanas, ver luzes acesas e sentir o cheiro de café quente o ajudasse a voltar à realidade. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida terrível começou a se instalar em sua mente. E se tudo aquilo fosse um aviso? As palavras que sua própria boca morta sussurrou ecoavam em sua cabeça. Você não deveria estar aqui. Mas onde, afinal, ele deveria estar? Era um aviso para fugir do local do acidente ou uma premonição de que, independentemente do que fizesse, aquilo ainda iria acontecer? Seu estômago se revirou ao pensar na segunda hipótese. Ele estava tentando fugir de algo que já estava predestinado. Seu destino já estava selado, e ele só estava adiando o inevitável. A mente rodava em círculos, e ele precisou sacudir a cabeça para afastar aqueles pensamentos. Não, ele se recusava a aceitar que seu fim já estivesse escrito.
Ele iria parar no posto, lavar o rosto, tomar um café forte e seguir viagem como sempre fazia. Talvez até trocasse umas palavras com o frentista, tentasse rir daquela loucura e seguir em frente. Tudo o que precisava era de um pouco de tempo para acalmar o coração e raciocinar com clareza. Os quilômetros finais até o posto pareceram se arrastar. O painel do caminhão marcava que ele estava a pelo menos 90 km por hora, mas a sensação era de que a estrada não terminava. Nunca. Cada curva parecia se estender além do que era possível, como se estivesse preso em um ciclo infinito de asfalto e escuridão. Ele tentou controlar a respiração, mas a sensação de que algo não estava certo continuava ali, como um peso invisível sobre seus ombros. Finalmente, as luzes do posto apareceram no horizonte, pequenas e distantes, mas reais. João soltou um suspiro de alívio, sentindo os ombros relaxarem um pouco. Era um lugar simples, um daqueles postos de beira de estrada com uma loja de conveniência e um restaurante pequeno ao lado. Ele diminuiu a velocidade, preparando-se para entrar no pátio e estacionar. Mas então, algo fez seu sangue gelar mais uma vez. Aos poucos, enquanto se aproximava, começou a perceber os detalhes do posto. A placa com o nome estava torta, balançando, com o vento, como se estivesse ali há anos sem manutenção. As bombas de combustível estavam cobertas de poeira e ferrugem, e o vidro da loja de conveniência estava escuro, sem nenhum sinal de vida lá dentro. Mas o pior de tudo foi quando ele finalmente conseguiu ler o letreiro acima do restaurante. As letras apagadas formavam um nome que ele conhecia bem. Era o mesmo posto onde ele costumava parar sempre naquela rota. Mas havia um problema. Aquele posto havia fechado há quase 5 anos. O coração disparou de novo. Ele pisou no freio, sentindo o caminhão desacelerar, mas sem parar completamente. Isso não fazia sentido. Ele sabia que aquele lugar não existia mais. Ele mesmo esteve ali na última viagem antes de ser fechado. Conversou com os funcionários, que se despediam. Viu os caminhões de mudança levando os últimos equipamentos. Como poderia estar ali, iluminado, como se ainda estivesse em funcionamento? O suor escorreu frio por suas costas. Seu instinto gritava para ele não parar. Mas então, um vulto se moveu perto da loja de conveniência. João arregalou os olhos. Não estava sozinho. Alguém ou algo estava ali. Sem conseguir desviar o olhar, ele sentiu seu pé pressionar levemente o pedal do freio. Precisava ver. Precisava saber se aquilo era real ou mais um pedaço desse pesadelo sem fim. Ele não sabia o que o esperava quando finalmente parasse o caminhão, mas uma coisa era certa. Alguma coisa naquela estrada queria que ele continuasse, mas outra queria que ele parasse, e ele estava prestes a descobrir qual delas estava certa. João sentiu um calafrio subir pela espinha, quando o vulto se moveu novamente, agora mais próximo da loja de conveniência. Seus olhos fixaram naquela silhueta mal definida, e por um momento ele se questionou se realmente queria saber quem ou o que estava ali. Sua mão hesitou sobre o câmbio, indecisa entre engatar a marcha e seguir adiante ou estacionar de vez. Mas algo dentro dele o impeliu a parar. Talvez fosse a necessidade de entender o que estava acontecendo. Talvez fosse apenas um instinto irracional que o fazia acreditar que encarar aquilo de frente poderia trazer algum tipo de resposta. O caminhão reduziu a velocidade até finalmente parar. O motor ainda roncava baixinho, preenchendo o silêncio estranho que dominava o lugar. João respirou fundo, tentando encontrar coragem para sair da cabine. Mas a sensação de que não estava sozinho era esmagadora. O vulto permanecia parado, agora próximo à entrada da loja, imóvel como uma estátua. O vidro refletia sua silhueta, de maneira distorcida, tornando impossível identificar qualquer detalhe de seu rosto ou corpo. João apertou o volante com força, sentindo o suor escorregar pelos dedos. Ele acendeu os faróis altos na tentativa de iluminar melhor a área. Mas a luz pareceu ser engolida pela escuridão em vez de revelar qualquer coisa. Seu coração batia contra o peito como um tambor descompassado. Ele estava acostumado com estradas solitárias, com postos abandonados, com a sensação de isolamento da madrugada. Mas isso era diferente. Havia algo de errado ali. Algo que desafiava a lógica e os sentidos. Algo que o fazia querer fugir.
mesmo sem entender o motivo exato. Finalmente, tomando coragem, ele destravou a porta e desceu. O vento frio da noite soprou contra seu rosto, carregando um cheiro estranho, algo entre ferrugem e gasolina velha. Ele avançou alguns passos, sentindo o cascalho ranger sob suas botas. Seus olhos não desgrudavam da entrada da loja. O vulto não havia se mexido mais, mas ainda assim, João sentia que estava sendo observado. A sensação era como se dezenas de olhos invisíveis estivessem fixos nele, esperando seu próximo movimento. Ele parou a poucos metros da loja e limpou a garganta antes de falar. Sua voz saiu mais rouca do que esperava. "Tem alguém aí?" O silêncio foi sua única resposta. O eco de sua própria voz pareceu se arrastar por mais tempo do que o normal, como se o próprio ar estivesse mais denso. Ele tentou novamente. "Se tiver alguém aí, fala logo. Eu não tenho tempo para brincadeira." Nada. Apenas o vento assobiando, entre as bombas de combustível enferrujadas. João olhou ao redor, tentando encontrar qualquer sinal de que aquele lugar pudesse estar, de alguma forma, ainda em funcionamento. Mas era evidente que estava abandonado há anos. A pintura descascada, a sujeira acumulada, os cartazes desbotados colados na vitrine. Mesmo assim, as luzes estavam acesas. E o mais estranho de tudo, ele ainda sentia que havia alguém ali. O vulto não estava mais na porta. Ele piscou, confuso. Tinha certeza absoluta de que, um segundo antes, ainda conseguia vê-lo. Mas agora, a entrada da loja estava vazia. Seu estômago se revirou. Ele não ouviu passos. Não viu nenhum movimento brusco. Mas, de alguma forma, aquilo que estava ali simplesmente desapareceu. Seu instinto gritava para voltar para o caminhão e sair dali o mais rápido possível. Mas sua curiosidade, essa maldita curiosidade, o fazia querer verificar melhor. Ele avançou mais alguns passos até finalmente alcançar a porta de vidro. O reflexo da iluminação fria da loja criava uma barreira estranha, impedindo que ele visse lá dentro com clareza. Com a ponta dos dedos, tocou o vidro, tentando espiar melhor. O toque foi suficiente para fazer a porta se abrir sozinha, rangendo, como se não fosse usada há muito tempo. João prendeu a respiração e hesitou. Ele poderia simplesmente voltar. Poderia fingir que nada daquilo estava acontecendo e seguir viagem. Mas algo dentro dele o impeliu a continuar. Quando finalmente entrou, o cheiro forte de mofo e ferrugem o atingiu como um soco. As prateleiras estavam quase vazias, restando apenas alguns pacotes de salgadinhos vencidos e garrafas de refrigerante cobertas por uma camada grossa de poeira. O balcão do caixa estava abandonado, com o monitor de um computador antigo desligado. Nada parecia funcional. E ainda assim, as luzes estavam acesas. Seu peito subia e descia rápido, como se sua respiração estivesse ficando mais difícil. Ele deu mais um passo adiante. Foi quando percebeu. O silêncio estava errado. Não era apenas a ausência de som. Era uma espécie de vazio absoluto. Um buraco na realidade. Não havia o som do vento, nem o ranger das estruturas antigas, nem o farfalhar de pequenos animais que normalmente habitam lugares abandonados. Era como se o próprio mundo tivesse segurado a respiração. E então veio o primeiro som. Um estalo, seco, vindo de trás dele. João congelou. Ele não estava mais sozinho. João sentiu um arrepio subir por sua nuca quando o som seco ecoou atrás dele. Cada músculo do seu corpo travou por instinto. Ele queria se virar, queria ver o que estava ali, mas um medo irracional o manteve parado. O ar parecia pesado, como se algo invisível estivesse comprimindo seu peito. A respiração saiu entrecortada, e ele sentiu o suor escorrer pela testa. Não fazia sentido. Ele sabia que estava sozinho. Ou, pelo menos, achava que sabia. O estalo se repetiu, agora mais próximo. Parecia vir do chão, como se alguém estivesse pisando em algo frágil, madeira podre ou vidro quebrado. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo em seus ouvidos. João se forçou a respirar fundo e, num movimento lento e cauteloso, virou a cabeça. Seus olhos varreram o ambiente atrás de si, mas não havia nada. Nenhuma sombra, nenhum vulto. Apenas o interior abandonado da loja, com prateleiras enferrujadas e poeira acumulada. Mas algo estava diferente. Ele sentia.
Era uma sensação estranha, como se o próprio ar tivesse mudado. A luz fluorescente piscou acima dele, lançando sombras distorcidas pelas paredes e pelo chão. E então ele viu, no reflexo da vitrine, algo se movia. Seu sangue gelou. Ele estava parado, imóvel, e não havia mais ninguém ali. Mas no vidro, algo se deslocava por trás dele. O reflexo era impreciso, como uma silhueta distorcida. Não tinha forma exata, apenas uma presença densa, algo escuro e disforme, que parecia se arrastar lentamente. João sentiu a garganta secar. Seu instinto gritava para correr, mas suas pernas estavam travadas. Ele piscou, tentando ter certeza de que não estava imaginando coisas, mas o vulto ainda estava ali. Pior, ele estava mais próximo. Num impulso, quase desesperado, João girou o corpo e lançou o olhar para trás. Nada. Apenas o vazio, a poeira suspensa no ar, o ambiente parado como se estivesse preso no tempo. Mas no vidro da vitrine, o vulto permanecia. Agora ele tinha certeza. Aquilo estava lá. Mas só podia ser visto no reflexo. Um frio intenso percorreu sua espinha quando percebeu que o vulto estava parado exatamente onde ele estava antes de entrar. Na loja, como se estivesse seguindo seus passos. Um calafrio percorreu seus braços. Ele deu um passo para trás, tentando afastar-se do reflexo. Mas cada movimento que fazia parecia ser acompanhado pela sombra na vitrine. Era como se estivesse acorrentado àquela presença invisível. Seu peito subia e descia rápido, e cada respiração se tornava mais difícil. Ele olhou novamente para trás, desesperado para encontrar qualquer coisa, qualquer explicação lógica, mas não havia nada. João tentou ignorar a sensação sufocante de estar sendo observado. Precisava sair dali. Precisava correr para o caminhão e esquecer que aquele lugar existia. Mas algo ainda o segurava. Uma parte dele que queria entender o que estava acontecendo. Ele forçou seus pés a se moverem, tentando ignorar o reflexo. Mas quando alcançou a porta, sentiu um calafrio diferente. Era como se alguém estivesse parado ao seu lado, próximo o suficiente para sentir sua respiração. A loja pareceu escurecer ao seu redor. O ar ficou mais denso e uma sensação de vertigem tomou conta dele. O vulto no vidro se moveu pela primeira vez de maneira brusca. Agora, não era mais um reflexo distante. Ele estava ali, ao seu lado. João sentiu o pânico se espalhar por seu corpo. Ele não podia ver nada a olho nu, mas o vidro mostrava algo que sua mente se recusava a aceitar. Com um movimento repentino, a luz piscou violentamente. Por um segundo, tudo ficou escuro. E então, o vidro da vitrine explodiu em 1000 pedaços. João se jogou para trás, protegendo o rosto enquanto os estilhaços voavam em todas as direções. Um barulho ensurdecedor tomou conta do ambiente. O eco da explosão reverberou pelo posto abandonado, fazendo as estruturas metálicas rangerem. Ele caiu de costas no chão, atordoado, sentindo pequenos cortes arderem em sua pele. Seu corpo tremia. Ele não sabia se era pelo choque ou pelo medo absoluto que sentia. A poeira se ergueu ao seu redor e os cacos de vidro brilhavam sob a luz fraca. Mas ele não teve tempo de se recuperar. No meio da névoa de poeira e destroços, algo se moveu. Uma figura surgiu no local onde o vidro havia estourado. João arregalou os olhos. Pela primeira vez, ele viu. E soube, naquele instante, que não conseguiria sair dali tão facilmente. João tentou se arrastar para trás, sentindo os cacos de vidro arranharem suas palmas e perfurarem o tecido fino da calça. Seu peito subia e descia rapidamente, e a respiração curta deixava claro o pânico que dominava seu corpo. Mas ele não conseguia desviar o olhar. A figura estava ali, parada onde antes havia a vitrine. A poeira ainda se dissipava no ar, mas ele pôde ver claramente que aquilo não era apenas uma sombra. Era algo real, presente, algo que não deveria estar ali. A silhueta era alta e magra, com membros desproporcionais. Seu corpo parecia coberto por algo escuro, como um tecido pesado e sujo, mas a forma sob ele era irregular, como se estivesse retorcida de um jeito impossível. O pior de tudo eram os olhos, ou a ausência deles. Onde deveriam estar os olhos, só havia um vazio profundo, 2 cavidades negras que pareciam sugar a pouca luz ao redor. João sentiu um frio intenso tomar conta de seu corpo. A presença,
daquela coisa era sufocante, como se drenasse o próprio ar do ambiente. Ele tentou engolir em seco, mas sua garganta parecia fechada. O tempo ao redor parecia desacelerar. Cada segundo se arrastava como se estivesse preso em um pesadelo interminável. A criatura deu um passo à frente. O som do seu movimento não parecia humano. Não era um passo normal, mas um arrastar, pesado, como se algo estivesse raspando contra o chão. O som fez João estremecer. Ele precisava sair dali. Precisava correr. Mas suas pernas não obedeciam. A coisa inclinou a cabeça de forma lenta, como se o observasse, como se estudasse seus movimentos. Mesmo sem olhos, João teve a sensação horrível de que estava sendo encarado diretamente. Seu estômago se revirou quando percebeu que a criatura estava imitando seus movimentos. Cada vez que ele respirava de forma curta e trêmula, ela parecia fazer o mesmo, como se estivesse absorvendo seu medo, se alimentando dele. De repente, a luz da loja piscou mais uma vez, e em um piscar de olhos, a coisa estava mais perto. João não a viu se mover. Não ouviu nenhum som. Era como se a criatura tivesse simplesmente aparecido ali, cortando a distância de uma forma impossível. O pavor subiu por sua espinha. Um medo tão primitivo que ele sentiu a mente entrar em choque. Seus músculos finalmente reagiram. Ele girou o corpo e começou a engatinhar desesperadamente para longe. Ele se levantou o mais rápido que pôde, tropeçando nos próprios pés, os estilhaços do vidro cravando ainda mais em sua pele. A dor era um detalhe insignificante comparado ao terror que o dominava. Ele correu em direção à porta da loja, sem se importar se esbarrava nas prateleiras vazias ou derrubava objetos pelo caminho. Tudo o que importava era sair dali. Mas quando alcançou a saída, sentiu uma presença atrás de si. Uma respiração fria em sua nuca. Ele não queria olhar. Sabia que não deveria olhar. Mas o impulso foi mais forte que ele. Em um reflexo involuntário, virou o rosto apenas por um segundo. E naquele instante, viu de relance algo que não deveria existir. Não era apenas uma criatura. Não era apenas uma presença maligna. Era algo muito pior. Algo que desafiava qualquer lógica humana. E, por um segundo, ele sentiu que aquilo sabia quem ele era, que estava ali por ele. O desespero tomou conta. Ele se jogou para fora da loja, tropeçando no degrau da entrada e quase caindo de cara no chão. O vento frio da madrugada atingiu seu rosto como um tapa, mas ele mal registrou a sensação. Ele se virou, esperando ver a coisa saindo atrás dele. Mas quando olhou para a porta, ela estava vazia. Não havia nada ali. Nenhuma sombra, nenhuma criatura. Apenas o vazio. Seu peito ardia pelo esforço da corrida. Ele tentou recuperar o fôlego, mas a adrenalina ainda pulsava em suas veias. Tudo parecia calmo demais. O silêncio era perturbador. Ele olhou ao redor, buscando qualquer sinal de que não estava louco, de que realmente havia algo ali há poucos segundos. Mas o posto parecia exatamente o mesmo de quando ele chegou, exceto por uma coisa. A vitrine ainda estava inteira. Não havia cacos de vidro no chão. Não havia sinal de destruição. Era como se nada tivesse acontecido. Mas João sabia que não tinha imaginado aquilo. Ele sentia no fundo da alma que alguma coisa o observava. Que aquilo ainda estava ali, esperando. E o pior de tudo, ele sentia que de alguma forma aquilo ainda não tinha terminado. João tentou dar um passo para frente, mas seus pés pareciam pesar uma tonelada. Ele olhou em volta, a sensação de estar sendo observado intensificando-se a cada segundo. O posto estava quieto, mas o silêncio agora parecia um peso, algo denso, como se o próprio ar estivesse comprimido ao seu redor. Ele não conseguia mais confiar em seus próprios sentidos. Olhou para a estrada, mas tudo o que via era a escuridão. Apenas o farol do caminhão iluminando a pista deserta. Ele respirou fundo, tentando acalmar a mente, mas o medo não o deixava. O que aconteceu naquela loja? Por que tudo parecia voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido? A porta da loja estava intacta, sem sinais de que tivesse sido quebrada, como ele tinha certeza que acontecera. A vitrine estava perfeita, sem os cacos espalhados pelo chão. O vento frio cortava sua pele, mas era como se ele estivesse ali para lembrá-lo de que a realidade estava desmoronando ao seu redor.
Ele deu um passo em direção ao caminhão, decidido a se afastar daquele lugar maldito. Mas antes que pudesse dar mais 2 passos, uma luz intensa brilhou na direção dele, cegando-o momentaneamente. Ele parou, sentindo a pressão nos ombros, como se a luz tivesse batido com força em seu corpo. O farol do caminhão estava aceso, mas a luz não vinha dele. A princípio pensou que era o farol de outro veículo, mas logo percebeu que não havia nenhum carro nas proximidades. A luz estava pulsando, agora mais forte, como se estivesse viva. Os pés de João congelaram no chão. Ele queria correr, mas algo o impedia de se mover. Olhou para os lados, esperando encontrar alguma explicação lógica para o que estava vendo. Mas tudo estava em silêncio. Não havia som, exceto pelo zumbido da luz pulsante que parecia cada vez mais intensa. De repente, o farol do caminhão começou a tremer. Não era uma simples vibração. Era como se a luz estivesse sendo puxada por algo invisível que a fazia se mexer de uma forma impossível. De dentro do caminhão, a cabine parecia estar se distorcendo, como se as paredes estivessem se curvando de maneira anormal, como se a própria realidade ao redor de João estivesse se torcendo. Ele sentiu um tremor, não de medo, mas como se a terra sob seus pés estivesse reagindo ao movimento da luz. Ele levantou a mão para proteger os olhos, mas o brilho só aumentava, tomando conta de tudo ao redor. Ele mal podia enxergar, mas podia sentir que algo estava se aproximando. Aquela sensação não era mais apenas medo, era uma pressão, como se algo muito maior do que ele estivesse se aproximando, algo que não pertencia àquele lugar. A luz piscou violentamente e, num estalo repentino, apagou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. João ficou ali, com o corpo paralisado pela incerteza, os olhos fixos no lugar onde a luz havia estado. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. A estrada estava deserta, o posto vazio, mas uma presença ainda se fazia sentir, forte, opressiva. Ele olhou novamente para a loja, o ponto de onde tudo começou. O reflexo da vitrine agora estava borrado, como se algo tivesse sido distorcido pelo vidro. João sabia, sem sombra de dúvida, que a sensação de estar sendo observado ainda estava ali. Ele não podia ignorar o fato de que aquela coisa, de alguma forma, estava ligada a ele. Não era coincidência que tudo tivesse começado ali. Não era coincidência que a loja fosse o centro de tudo. João deu um passo para trás, se afastando lentamente da luz apagada, mas cada movimento parecia mais pesado que o anterior. O medo estava tomando conta de seu corpo, mas ele não podia simplesmente fugir. Algo o puxava de volta, uma necessidade de entender, de saber o que estava acontecendo. Ele não sabia se aquilo era um pesadelo ou se realmente estava vivenciando aquele momento, mas o que ele sentia era real. E o que ele estava prestes a descobrir também seria. De repente, o ar ficou ainda mais denso. Ele respirou fundo, tentando se acalmar, mas era impossível. O que quer que estivesse ali, no posto, não estava mais escondido. Estava agora à vista, à espera, pronto para revelar o que estava por trás daquela sensação de terror. Cada sombra parecia mais ameaçadora, cada respiração mais abafada. Ele queria sair dali, mas o medo o mantinha preso ao chão. O som de um farol distante o fez olhar para a estrada novamente. Mas não era um farol de carro. Era mais como uma luz que se aproximava, mas sem som, sem explicação. Algo estava vindo, algo que João não conseguia identificar, mas que sabia que estava diretamente relacionado ao que ele estava vivenciando. O medo não vinha apenas da luz, vinha da percepção de que aquilo já estava acontecendo, e talvez não houvesse mais saída. João sentiu uma pressão no peito, como se o ar ao seu redor estivesse sendo comprimido de forma implacável. Ele olhou para o horizonte, tentando encontrar alguma referência, algo que o fizesse sentir-se seguro, mas tudo o que via era a estrada deserta, coberta por uma neblina espessa. A sensação de estar sendo observado cresceu de maneira insuportável. Não era mais uma simples percepção, mas uma certeza inegável. Ele não estava mais sozinho. Algo estava lá com ele. O que antes parecia uma luz distante agora estava próxima, muito mais intensa. A luz que se aproximava não era de um carro, mas de algo que ele não conseguia compreender.
Não havia barulho, não havia motores. A estrada à sua frente parecia se esticar indefinidamente, mas a luz a dominava, como se tivesse vida própria. João sentiu o corpo tremer. Ele sabia que o que quer que fosse aquilo estava vindo em sua direção. E mais aterrorizante ainda, ele sabia que não havia mais como fugir. Ele recuou instintivamente, mas no instante em que deu um passo para trás, a sensação de sufocamento aumentou. O ar parecia se tornar mais espesso, como se cada respiração fosse uma luta constante. Ele sentia seu estômago revirar, o suor frio escorrendo pela testa. A luz já estava tão próxima que ele podia ver algo se formando dentro dela, uma figura, talvez uma silhueta. Mas o que mais o deixou aterrorizado foi a percepção de que não era humano. O movimento da luz não era fluido. Era estranho, como se houvesse alguma distorção acontecendo dentro dela. A forma que estava se desenhando parecia inconstante, quase como se estivesse em constante transformação. Às vezes parecia humana, mas em outros momentos não havia forma alguma, apenas uma massa fluida e indefinida. Era como se fosse algo vivo, algo que evoluía a cada instante, algo que João não deveria estar vendo. Sua visão ficou turva, e o medo tomou conta de seus pensamentos. Ele piscou várias vezes, tentando clarear a mente, mas a luz parecia hipnotizá-lo. Ele não conseguia desviar os olhos dela. Algo o impelia a continuar observando, a não virar as costas, a não correr. Uma voz sussurrou em sua mente. Uma voz, profunda, cheia de malícia, que dizia que ele não tinha escolha, que ele tinha que esperar. Esperar pelo quê? Ele não sabia. Mas a sensação de inevitabilidade o dominava. A luz começou a pulsar. A cada batida, uma sensação de calor se espalhava por seu corpo, uma sensação contraditória em meio ao frio constante que o envolvia. Era como se a luz estivesse se alimentando dele, de seu medo, de sua angústia. A respiração de João ficou mais rápida, mais pesada, à medida que ele tentava entender o que estava acontecendo. Era como se a luz o envolvesse, como se estivesse se aproximando para devorá-lo. De repente ela parou. A luz se estagnou, e por um momento, tudo ficou em silêncio novamente. Mas esse silêncio era diferente, era denso, quase palpável. João sentiu que tudo ao seu redor estava em um estado de suspensão. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Mas o que exatamente, ele não podia prever. O tempo parecia ter desacelerado, a cada segundo se estendendo como se durasse uma eternidade. Foi então que ele viu. Algo emergiu da luz, algo que não parecia natural. Não era uma sombra, não era uma criatura conhecida, mas sim uma forma. Algo que se movia com uma agilidade desconcertante. Era como se estivesse se formando na luz, como se a própria luz estivesse gerando a criatura, moldando-a diante de seus olhos. João congelou. Ele sabia que aquilo não era real, ou ao menos não deveria ser, mas estava ali, diante dele, sem explicação, sem lógica. A criatura, se é que podia ser chamada assim, estava encoberta por uma névoa escura, como se seu corpo fosse uma extensão da própria escuridão. Ele não conseguia definir sua forma claramente, pois ela parecia se distorcer conforme se aproximava. O que João mais temia não era sua aparência, mas o que ela representava. Era como se cada movimento da criatura fosse uma ameaça direta à sua sanidade, como se olhar para ela fosse se perder. A figura se aproximou lentamente, sem pressa, como se estivesse saboreando cada momento. João tentou dar um passo para trás, mas seu corpo não respondia mais. Ele estava preso, imobilizado pela presença daquela coisa. Ela parou a poucos metros dele, e foi nesse momento que ele percebeu. Ela não estava ali para matá-lo. Não ainda. Ela estava ali para mostrá-lo algo. Algo que ele não deveria ver. Algo que estava além do seu entendimento. João sentiu sua garganta apertar. O ar desaparecendo como se o espaço ao redor dele estivesse sendo esvaziado de toda substância vital. A criatura diante dele não se moveu, mas sua presença foi mais opressiva do que qualquer barulho ou forma física que ele já tivera experiência. Não havia som algum, exceto o ritmo frenético de seu próprio coração, batendo no peito com uma força quase dolorosa. Ele sabia que aquilo não era real,
que era impossível, mas os seus sentidos gritavam o contrário. A figura diante dele, embora indistinta e em constante mutação, não parecia agressiva, mas algo em seus olhos, se é que podia chamar de olhos, era penetrante, como se estivesse desnudando a alma de João. Ele sentiu o peso de seu olhar, que parecia atravessar sua carne e tocar os recessos mais profundos de seu ser. Cada pensamento de resistência ou fuga parecia desmoronar à medida que aquela figura tomava mais e mais espaço no seu campo de visão. Ele não conseguia mais distinguir entre o medo e a aceitação do que estava acontecendo. Foi quando a luz que envolvia a criatura começou a oscilar, como se preparasse para revelar algo que João não estava pronto para ver. Ela pulsava, agora de maneira lenta, com um ritmo quase hipnótico. As sombras ao redor dela se alongaram de forma antinatural, como se estivessem dançando à sua volta, seguindo uma coreografia sombria. O ar ao redor ficou gelado e a sensação de umidade se intensificou, mas a criatura não se movia. Ela estava esperando que João se entregasse àquilo que estava prestes a ser revelado. Então, em um movimento que não parecia ter origem nem fim, a criatura abriu sua forma. Foi como se o próprio espaço ao seu redor se distorcesse, como se a realidade não fosse mais um limite. Os contornos da figura começaram a se separar, e João viu algo que o fez vacilar. Não eram mais os olhos que ele temia, mas o vazio que surgia de dentro dela. Um vazio tão profundo que parecia engolir qualquer fragmento de pensamento, qualquer razão. Ele sentiu uma pressão nas têmporas, como se sua mente fosse ser comprimida até não restar nada. A criatura fez um movimento inesperado, esticando algo que se assemelhava a uma mão, mas sem dedos, sem contornos definidos. Ela não tocou João, mas ele sentiu a presença dela como se estivesse sendo arrastado para um abismo. Algo em seu peito dizia que aquele gesto não era um convite, mas uma exigência. Era como se ele fosse obrigado a ver, a compreender o que estava acontecendo, não importa o quão insuportável fosse. Ele teve vontade de fechar os olhos, de gritar, mas seu corpo não respondia. Ela se aproximou ainda mais, e uma sensação de calor intenso passou por seu corpo, seguido por um arrepio gelado que o fez estremecer. A criatura parecia estar liberando uma energia, não a energia física, mas uma energia mental, que o fazia sentir a verdade sem palavras. Ele percebeu de maneira assustadora e clara que ela não era uma entidade de outro mundo, mas de um lugar que ele não conseguiria compreender. Não era sobrenatural, era algo além do sobrenatural, algo que não deveria existir, algo que ultrapassava a própria compreensão humana. João sentiu os joelhos cederem, mas antes que caísse, a luz voltou a pulsar com mais intensidade. A pressão em seu peito aumentou, e ele quase se sentiu sufocado pela intensidade daquilo tudo. Era como se sua mente estivesse sendo absorvida pela luz da criatura, como se ele estivesse sendo forçado a entender algo que sua mente não deveria suportar. Ele lutou, tentou resistir, mas era inútil. A visão diante dele começou a se fragmentar, os contornos da criatura se desfazendo em pedaços de luz que brilhavam em sua mente. Foi então que ele viu o que a criatura queria mostrar. Não era um cenário de destruição ou um lugar desconhecido, mas uma sequência de imagens que se desenrolavam em sua mente. Ele viu flashes, momentos que pareciam não fazer sentido à primeira vista. Uma estrada escura, como aquela em que ele estava, mas com algo a mais. Uma figura que passava correndo ao longe, a silhueta de uma mulher, ou o que parecia ser uma mulher, mas sem rosto. O cenário se repetia em um ciclo distorcido, com pequenos detalhes que mudavam a cada exibição, como se ele estivesse sendo conduzido por um labirinto de memórias que não eram suas. A visão distorcida o arrastou ainda mais para dentro de si mesmo. Ele começou a perceber padrões, mas não conseguia compreender totalmente o que estavam tentando lhe mostrar. Era uma sensação de déjà vu, mas ao mesmo tempo, algo completamente novo e perturbador. Era como se ele estivesse revivendo, não apenas a sua vida, mas vidas que ele nunca vivera. Ele tentou olhar para trás, tentar escapar daquela espiral de imagens, mas não conseguia. O vazio da criatura parecia invadir cada pedaço de sua mente, forçando-o a ver aquilo até o fim.
E no último flash, antes que tudo desaparecesse, João finalmente entendeu. A criatura não estava ali para matá-lo, ela estava ali para garantir que ele visse a verdade. Uma verdade tão profunda que não poderia ser compreendida por uma mente humana comum. Ele viu seu próprio fim, sua própria morte, não como uma despedida, mas como um ciclo. Algo que se repetia e que ele agora fazia parte. Ele não sabia como, mas ele sentiu, de uma forma quase orgânica, que ele já estava perdido para sempre. João não sabia mais onde estava. Ou, melhor dizendo, sabia, mas não conseguia processar o que via. A estrada à sua frente parecia infinita, mas ao mesmo tempo se estendia para dentro de uma realidade que ele não reconhecia. A criatura, ou melhor, o que quer que fosse aquilo, desapareceu tão repentinamente quanto havia surgido. Mas a sensação de sua presença ficou, como uma marca indelével na pele, uma sensação de que ele ainda não estava completamente livre. Algo o vigiava, algo o aguardava. O que parecia ser um alívio foi, na verdade, um calvário silencioso. Ele caminhou sem rumo, os passos parecendo arrastados, quase como se estivesse em um sono profundo, mas ciente de sua própria inércia. O medo o deixava paralisado. Tentou olhar ao redor, mas tudo o que via era uma névoa densa e o farol do caminhão que agora parecia iluminar apenas o vazio. Os faróis não eram mais fontes de luz. Eram como lanternas de cemitério, mostrando apenas sombras que se moviam à margem da estrada. Ele não queria, mas a cada olhar para o retrovisor, ele sentia que algo estava se aproximando de novo. Algo que não tinha fim. Seus pensamentos estavam turvos, uma mistura de confusão e terror. Ele pensou em voltar para a cabine, fechar os olhos e tentar apagar o que tinha visto, mas algo dentro dele dizia que não havia mais volta. A criatura, a luz, a verdade. Tudo isso agora fazia parte dele. A sensação de que tudo aquilo era inevitável o consumia. Ele já não sabia mais onde começava sua realidade e onde terminava o pesadelo. A cada curva, a cada quilômetro percorrido, ele sentia a presença daquela força invisível se aproximando. Quando olhou para frente novamente, algo mudou. O horizonte, que antes parecia se estender de maneira comum, agora estava distorcido. As linhas da estrada se torciam, como se estivessem sendo puxadas por uma força sobrenatural. A névoa que cobria tudo parecia ganhar forma, um tipo de ser que estava se materializando. E logo, no meio dessa confusão, ele viu. Não era a criatura novamente, mas uma figura, uma sombra que se ergueu da própria estrada, como se o asfalto tivesse dado à luz algo que não pertencia a esse mundo. A figura se movia lentamente, mas seus olhos estavam fixos em João, observando-o com uma intensidade que parecia paralisar o tempo. Ela não tinha forma definida, mas sua presença era inegável. Não era mais uma sensação vaga de ser observado. Não. Agora, a figura estava ali, muito mais perto do que ele queria admitir, e ao mesmo tempo, mais distante do que ele poderia suportar. Era uma presença que não deixava espaço para reações. Ele sentia, de uma maneira quase visceral, que ela estava dentro de sua mente. A estrada se esticava para sempre, mas a figura estava sempre um passo à frente, sempre à distância, esperando, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele não conseguia mais raciocinar de forma clara. Cada vez que ele tentava acelerar, a estrada se esticava e ele não conseguia escapar. Como se, de alguma forma, a estrada fosse parte de tudo isso, como se a própria terra o estivesse prendendo, o conduzindo para um destino que ele não poderia mais evitar. Era como se ele estivesse preso em uma armadilha que não tinha começo nem fim. Em algum momento, a realidade se diluiu ainda mais. Ele não sabia se estava sonhando, se estava acordado, ou se tudo isso era uma alucinação gerada por sua mente em colapso. O som do motor do caminhão se tornou abafado, como se estivesse embaixo d'água. E então, ele viu algo que nunca imaginaria. Uma estrada sem fim. Não havia mais céu. Não havia mais céu estrelado ou qualquer vestígio de algo natural. O horizonte tinha desaparecido. Era apenas a estrada, apenas aquela névoa e aquela figura. O medo o consumia a cada quilômetro,
e ele não sabia se estava indo para frente ou se voltava ao mesmo ponto onde tudo começou. Mas o que mais o assustava era a certeza de que ele estava sendo observado, de que alguém ou algo estava acompanhando cada movimento seu. A figura estava sempre ao seu lado, mas nunca o tocava. Ela não precisava disso. Ela estava ali apenas para garantir que ele fosse empurrado cada vez mais fundo na realidade que ela controlava. Cada movimento que ele fazia, cada palavra que ele murmurava em desespero, tudo parecia ser manipulado por aquela presença. O caminhão, a estrada, o céu, tudo estava se tornando um jogo de sombras e luzes que ele não podia mais entender. Ele olhou mais uma vez para o retrovisor e, por um breve segundo, viu a estrada que deixava para trás, mas quando olhou para frente novamente, a realidade estava completamente distorcida. Ele estava em outro lugar, ou em um lugar sem nome. O espaço não tinha mais limites. A figura se aproximou ainda mais, quase ao ponto de tocá-lo, mas, no instante em que ele pensou que seu corpo seria tomado por ela, tudo se apagou. Não havia mais estrada, não havia mais figura, não havia mais luz, mais névoa. Só um silêncio absoluto. O vazio era completo, e João ficou ali, flutuando em uma escuridão que parecia ser feita de sua própria alma. Ele não sabia quanto tempo havia se passado. Ele não sabia mais quem era. Ele não sabia simplesmente mais nada. João estava imerso em um espaço sem forma, sem tempo. O vazio ao seu redor parecia tão denso que ele não sabia se estava respirando ou se sua respiração ainda fazia sentido. Não havia mais chão, não havia mais céu. Tudo ao seu redor era uma camada negra, um manto escuro que o envolvia completamente. E a única sensação que restava era a de flutuar, como se estivesse à deriva em um oceano de escuridão. Mas, ao mesmo tempo, algo estava acontecendo. Algo que ele não conseguia entender, mas sentia em sua essência. Enquanto ele flutuava naquele abismo, algo parecia arranhar as paredes do seu ser. Não era um som físico, mas uma sensação mental, uma pressão interna, como se seu próprio inconsciente estivesse tentando se comunicar com ele. Ele sentia como se as lembranças de sua vida, suas escolhas, seus medos, estivessem se reunindo e se distorcendo, formando um emaranhado caótico de emoções e imagens. Em um momento ele se viu dentro de um lugar que não reconhecia, uma versão distorcida de sua infância. Mas ao mesmo tempo, tudo parecia frio e vazio, sem calor, sem vida. Ele tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Ele tentou chamar por alguém, mas não havia som. Ele estava preso em uma prisão de sua própria mente, ou talvez fosse algo além disso. A sensação de estar sendo observado voltava, mas não havia olhos, não havia presença física, apenas uma consciência que parecia cercá-lo, envolver cada pedaço de sua existência, vigiando-o. O terror que ele sentia não era mais físico, mas algo profundo, psicológico, como se sua mente estivesse sendo consumida por uma força além da compreensão humana. Então, uma luz surgiu, fraca, como uma estrela distante em meio ao nada. Era uma luz fria, pálida, que não trazia conforto, mas ela foi crescendo, aumentando lentamente, até se tornar intensa, mais forte do que tudo o que ele havia experimentado até aquele momento. João não sabia se a luz estava vindo de fora ou se estava surgindo de dentro dele. Mas de alguma forma, ele sabia que ela era a chave para entender o que estava acontecendo. A luz não iluminava, mas cegava, ofuscava. A cada segundo que passava sob a intensidade daquela luz, João sentia sua mente sendo arrastada para um estado de desespero. Era como se ela estivesse mexendo com os fios de seu ser, desconstruindo tudo o que ele acreditava saber. E o mais estranho de tudo, ele não conseguia mais distinguir o que era real. Aquela luz, aquele vazio, aquela presença, tudo se misturava de uma forma que seu cérebro não conseguia processar. Era um pesadelo sem fim. Mas ainda assim, uma parte dele sabia que, em algum momento, tudo isso teria um desfecho. Ele não sabia quanto tempo passou naquele estado de suspensão, entre a luz cegante e o vazio sem fim, mas a sensação de ser puxado para algo que ele não podia controlar estava se tornando insuportável. Foi então que ele ouviu uma voz, mas não era uma voz comum, não era algo que se ouve com os ouvidos.
mas sim com a mente. Uma presença mental que falava diretamente em seu interior, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse tentando se comunicar. A voz não era humana, mas tinha uma tonalidade que ele reconhecia. Ela soava familiar, como algo que ele havia ouvido há muito tempo, em algum momento perdido de sua vida. Você sabia que não poderia escapar, a voz disse. Não era uma frase agressiva, mas uma constatação, uma verdade amarga que João não queria ouvir. A voz parecia ser a manifestação de algo maior, algo que transcendia a própria realidade. Ele tentou gritar, tentar dizer algo, mas não havia voz. Ele estava preso em um diálogo interno, em um confronto com algo que ele não podia compreender. A cada palavra que ecoava em sua mente, ele sentia que a linha entre a realidade e a loucura estava se tornando mais tênue. A figura que ele havia visto antes, a que se materializava na estrada, agora estava novamente diante dele. Mas não era mais uma criatura com um corpo físico, era uma essência. Era o próprio conceito de algo que se esgueirava entre o real e o imaginário. Ela não precisava de forma. Ela não precisava de um corpo. Ela existia apenas no espaço de sua mente, nas fraturas de sua percepção. Ela estava ali, como sempre, estivera, observando, esperando. Não havia fuga. Ele agora sabia que isso fazia parte de algo muito maior. Ele viu flashes rápidos de sua vida, momentos de felicidade, mas também de medo, de culpa, de escolhas erradas. Tudo estava se misturando, se sobrepondo. As memórias de sua infância, de seu passado, de suas angústias, tudo estava sendo reunido, como peças de um quebra-cabeça que ele nunca soubera montar. Ele tentava desesperadamente afastar essas imagens, mas elas voltavam mais fortes, mais intensas. Ele estava sendo confrontado com cada parte de sua alma, e a cada visão, a dor ficava mais intensa. João sabia, no fundo de seu ser, que ele não estava apenas enfrentando algo sobrenatural. Ele estava encarando sua própria existência, a presença que o vigiava, a luz que cegava sua visão, a figura que surgia em sua mente. Tudo fazia parte de um processo que ele não podia escapar. Ele estava sendo forçado a encarar o que ele sempre evitou. Ele não tinha mais controle, e mais importante, ele não sabia mais quem ele era. Ele estava sendo despojado de sua identidade, de tudo o que o tornava humano. E assim, em meio a esse processo de desconstrução, a voz voltou a falar. Desta vez, com mais clareza. A morte que você viu não é o fim. Ela é apenas o começo. Essas palavras ressoaram em sua mente como um trovão. João não entendeu, mas ao mesmo tempo, ele sabia que aquilo não era um alerta. Era uma verdade. E mais. Uma vez ele se viu imerso na escuridão, sem saber onde ela terminava e onde ele começava. João acordou com uma sensação de peso no peito, como se tivesse carregado o mundo em suas costas durante um tempo que não sabia medir. Ele estava de volta ao caminhão, a estrada deserta diante dele, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente, algo no ar. Uma sensação de inquietação que ele não conseguia explicar. Ele não sabia se a experiência que acabara de vivenciar foi real ou apenas uma construção da sua mente. Mas a sensação de que algo o observava estava mais forte do que nunca. Ele olhou para os lados, tentando encontrar algo familiar, mas tudo parecia um borrão distante. O caminhão seguia por aquela mesma estrada que, em algum momento, havia sido sua casa. Mas agora, cada curva, cada buraco, cada farol distante parecia carregar um peso adicional. Ele não sabia se o medo vinha de dentro ou de fora de si, mas as sombras nas beiradas da estrada pareciam se mover de forma errática, como se tivessem vida própria. João apertou o volante com mais força, tentando se concentrar no caminho à frente, mas sua mente ainda estava presa naquele lugar escuro, naquele limbo, onde não sabia mais o que era real. Ele começou a lembrar das palavras, da voz, daquela voz que ecoou em sua mente com tanta clareza. A morte que você viu não é o fim. Ela é apenas o começo. João não conseguia entender o que aquilo significava. Ele se sentia como se estivesse prestes a cair em uma armadilha, mas não sabia de onde ela vinha. Seus olhos estavam pesados.
A sensação de estar sendo observado era esmagadora, e ele sentia uma presença ao seu lado, invisível, mas ainda assim tão palpável quanto o volante que segurava. Algo o estava conduzindo, mas ele não conseguia controlar. O medo apertava sua garganta como se quisesse sufocá-lo. De repente, uma luz piscou no horizonte, muito à frente, e João franziu a testa, tentando focar. O farol de outro caminhão? Um carro perdido? Ou mais uma visão distorcida de sua mente? Não importava o que fosse, ele sentia que tinha que chegar até lá, como se fosse a única coisa que poderia salvar sua sanidade. Mas o mais estranho de tudo era que, conforme ele avançava, a luz parecia não se aproximar, como se fosse uma ilusão que ele perseguia sem fim. O caminhão parecia se mover em direção a ela, mas a luz nunca ficava mais próxima, como uma promessa que nunca se cumpre. Sua mente estava se tornando um campo de batalha, entre o que ele via e o que sentia. As imagens que surgiam em sua cabeça eram cada vez mais desconexas, como fragmentos de algo que ele deveria entender, mas não conseguia. Ele começou a ouvir o som de algo se arrastando do lado de fora do caminhão. Ele olhou para os retrovisores, mas não viu nada. O som continuava, mais forte agora, e uma sensação de pavor se instalou no fundo de sua alma. Ele queria parar, sair, fugir, mas não conseguia. Algo o impelia a seguir em frente. O que mais o perturbava era que ele não estava mais sozinho. Não fisicamente, mas sua mente parecia estar dividida, como se estivesse sendo invadida por uma força externa. Ele sentia as sombras ao seu redor se contorcendo, mexendo-se de forma estranha, como se quisessem engolir tudo o que ele era. A estrada estava ficando cada vez mais escura, e o céu parecia se fechar sobre ele. Uma nuvem densa e impenetrável que obscurecia as estrelas. O relógio em seu painel mostrava que ele estava dirigindo há mais de 10 horas, mas a sensação era de que o tempo não existia mais. Ele estava preso em algum lugar entre a realidade e o pesadelo, sem saber o que esperar a seguir. Foi quando ele viu algo realmente inexplicável. Do lado da estrada, apareceu uma figura. Era uma silhueta humana, mas ao mesmo tempo, era vaga, indefinida. Ela estava parada, no meio da pista, olhando fixamente para o caminhão. João pisou no freio imediatamente, o coração batendo descontroladamente. Ele não conseguia distinguir se aquilo era uma visão, uma alucinação ou uma pessoa real. Mas algo dentro de si lhe dizia que não deveria parar. Ele não sabia o que era, mas sabia que a presença naquela estrada não era algo que ele deveria enfrentar. O caminhão parou abruptamente e o silêncio tomou conta do ambiente. João ficou ali, parado, em choque. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que ele não podia controlar, mas que sentia que estava inevitavelmente se aproximando. O vento, que antes parecia calmo, agora soprava com mais força, e a sensação de que o caminhão estava sendo observado por algo além dele mesmo aumentava a cada segundo. O medo era palpável, pesado, como se ele estivesse sendo puxado para algo que não poderia compreender. Ele olhou para o lado, tentando ver a figura, mas ela havia desaparecido. Ele estava sozinho novamente. Ou pelo menos achava que estava. O som do motor, que antes era reconfortante, agora parecia distante, como se o próprio caminhão estivesse se afastando de sua realidade. João sentiu um arrepio subir por sua espinha, e não sabia se era a percepção de sua mente tentando processar o que estava acontecendo, ou se aquilo era algo real, algo que ele não conseguia explicar. Mas a sensação de que ele estava à beira de algo muito maior, algo que transcendia o mundo físico, era inegável. Ele sentiu que sua própria vida estava sendo reescrita, e que ele estava apenas observando o processo. Com um último olhar para a estrada à frente, ele sabia que, por mais que quisesse parar, por mais que quisesse fugir, havia algo que ele não poderia evitar. A morte que ele havia visto, ou o que quer que fosse, já estava com ele. Não importava o quanto ele tentasse correr, não importava o quão rápido ele dirigisse. Ele já estava dentro de algo que não tinha fim, algo que o acompanharia até o último de seus dias. A estrada não era mais o que ele pensava. A estrada o levaria até um destino desconhecido, onde a morte, ou o que quer que fosse, o aguardava.
Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.